Boa noite, que grupo gostoso de gente daqui, do Santa e de outras escolas amigas queridas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Essa conversa de hoje, a primeira vez que eu e a Sandra conversamos sobre, eu falei, eu estou sonhando com esse encontro há mais de 10 anos, e vou contar rapidamente por quê. Porque ainda na Castanheiras nós fizemos uma supervisão com a Mirta Castedo sobre uma sequência muito bacana que a gente tinha de lendas indígenas. E quando uma sequência de produção e revisão de textos. E a gente escolheu aquela sequência porque a gente sempre escolhia para a supervisão as melhores sequências, porque a gente tinha certeza que ia apanhar. Então, a gente falava, pega melhor, porque é a que a gente acha que a gente vai conseguir, de alguma forma, fazer um bom diálogo a partir de algumas convicções. E a Mirta Castedo é uma professora da Universidade de La Plata, e quando ela foi vendo a forma como a gente estava conduzindo, acho que há uns 15 anos, a gente fez uma etapa de substituição pronominal. As formas que as crianças iam pesquisar e investigar na revisão, para evitar repetições. E aí a Mirta falou, são textos da tradição dos povos originários. Isso, ela falou, acho que a repetição faz parte, é constituidora do texto. Vocês estão matando o texto. E eu lembro que ali abriu uma pergunta para a gente, e aí a Celinha Nascimento falou, nós temos que ler as lendas transcritas pela Betty. Olha isso, que coisa linda. E quando a gente foi conversar, eu falei, Sandra, nós temos que achar a Betty. E aí eu reuni uma aldeia de amigos para. E aí a Sandra conversou com o Cacá. E olha que bom jeito de dar boa noite para vocês. E o Cacá falou: quem acompanha o Cacá? O que o Cacá disse? A Betty. Ou seja. Não é assim? E a gente falou, não, que coisa bonita, tem que ser essa dupla, porque a gente queria o Cacá e a gente queria a Betty, que privilégio poder ter os dois aqui nessa noite. Então, é um espaço que é promovido pela Biblioteca Padre Charbonneau, mas no campo da formação de professores, para a gente poder estudar juntos. Porta aberta, escuta atenta. A Sandra organizou bastante para que a gente tenha um tempo de escuta, mas que a gente consiga reservar um bom tempo para as questões e para as perguntas. E também, considerando segundo semestre, novembro, voltar para casa com um tempo de recuperar as forças para a gente poder chegar. A meta é chegar ao Natal. E é uma boa meta para um grupo de gente que separa um bom tempo para estudar. Tá? Então, é um prazer ter a Betty aqui, um sonho tão desejado, e o Cacá, professor de algumas de nós, colega de formação no Vera, e uma referência para a gente, que já teve um dia pela manhã maravilhoso, acompanhado pelas crianças, que transcenderam a conversa com o Cacá para campos muito bonitos da literatura e da vida. Então, muito obrigada. Desejo uma boa noite. A Sandra conduz a conversa. Boa noite. Obrigada, Débora, pela abertura. E eu vou começar contando que eu estava lendo o livro Originárias, organizado pela Trudoado Rico, que é uma escritora e uma pesquisadora sobre literatura da etnia Macuxi, e achei linda a forma como ela abre. Ela pede licença para entrar na terra dos livros, seguindo seus antepassados que reverenciavam a terra, pedindo licença para entrar na mata, para caçar, pescar, plantar e colher. E aí eu fiquei pensando que, se ela pede essa licença, eu precisava seguir esse exemplo. Então, eu queria aqui reverenciar e pedir licença para entrar nesse universo da literatura dos povos originários,
para nos aproximarmos cada vez mais dessa constelação de saberes. E, para isso, a gente tem aqui o privilégio, como disse a Débora, de ter essas duas pessoas que são fundamentais nesse percurso, na divulgação desses saberes, e que eu vou apresentar agora formalmente aqui, antes da gente começar. Então, a Betty Mindlin é doutora em antropologia pela PUC da USP, teve o privilégio de ser acolhida desde 1978, aliada e ouvinte por numerosos povos indígenas brasileiros em projetos de apoio e pesquisa. É autora de Diários da Floresta, Crônicas Despidas e Vestidas, Nós, Paiter, organizou com vários autores orais indígenas os livros Tuparis e Tarupás, dos Tupari, Coro dos Espíritos, do Escolem, Vozes da Origem, dos Paiter Suruí, Muqueca de Marido, Maridos e Terra Grávida, dos povos das terras indígenas Rio Branco e Guaporé, e a coletânea como O Primeiro Homem, Mitos Indígenas, que a Betty vai poder apresentar daqui a pouquinho alguns, e que também lá fora a gente tem uma exposição e na livraria. Seu livro mais recente é de 2022, é Alma de Atriz, que é uma ficção na qual ligam-se pela primeira vez a condição indígena e o universo judaico. Muito obrigada, Betty, por estar aqui com a gente. E aí o Cacá Verá, que é líder indígena, escritor e educador brasileiro, nascido em 1964, em São Paulo, paulistano, como explicou para os meninos hoje de manhã, porque eles perguntaram, pertencente ao povo indígena Tapuia, e é reconhecido internacionalmente por seu trabalho na promoção da cultura indígena e preservação da natureza, tendo percorrido 14 países, entre eles Estados Unidos, França, Inglaterra, Índia e África. Cacá Verá fundou o Instituto Arapoti, dedicado à promoção dos saberes indígenas e educação para a sustentabilidade. Ele é autor de vários livros, incluindo A Terra dos Mil Povos, pela editora Peirópolis, considerado um dos 200 livros mais importantes para compreender o Brasil. Uga, seu mais recente livro, e o premiado Menino Trovão, que recebeu o selo da Cátedra Unesco, da PUC-Rio, e o selo de altamente recomendável da Finilige. Muito obrigada, Cacá, por estar com a gente. E aí, vamos começar. Então, a Débora falou, eu pensei da gente organizar em 3 blocos. O primeiro, eu organizei algumas perguntas que eu vou direcionar para o Cacá e para a Betty. Na sequência, a ideia é que a Betty faça uma pergunta para o Cacá e depois o Cacá para a Betty. E no terceiro bloco, que a gente possa ouvir as perguntas de vocês. Tá bom? Então, para começar, vou fazer uma pergunta que é para ambos, e aí vocês decidam quem que pode começar, que eu gostaria que vocês comentassem a questão da nomenclatura literatura indígena. Especialistas, autores e estudiosos do universo dos livros e da leitura reivindicam uma literatura sem adjetivos, principalmente quando nos referimos às crianças e aos jovens, como forma de valorização das produções que não se limitam ao público adulto. Qual é a opinião de vocês em relação a esse tema, quando nos referimos às obras e aos autores que abordam a temática indígena? Quem quer começar? Começo eu? Bom, ela pediu autorização, né, da mata e dos deuses indígenas. Eu já estou me sentindo autorizada, não só pela presença do Cacá, mas porque, para mim, foi uma magia tão grande ser convidada para esse evento. Eu tive uma conversa maravilhosa com a Sandra Medrano na biblioteca, falamos de muitos assuntos. Depois, a Débora Vaz também teve a gentileza de me receber, foi uma delícia. E eu tenho muita admiração por essa escola. Então, antes de pensar nessa questão da literatura, eu queria dizer da minha alegria de ver essa gente toda disposta a nos ouvir. Essa questão da literatura indígena, você pergunta, eu acho, Sandra, se é um termo adequado. Eu penso que todo livro bom, com conteúdo bom, bem escrito, que vale a pena de ler, faz parte da literatura universal. A literatura universal nos alarga para o mundo como um todo,
não é? Outras formas de viver, nós vivemos vidas diferentes. No caso indígena e de outros povos também, claro que os escritores, sempre, quando escrevem um livro, estão sobre o chão da sua própria sociedade, dos seus valores, da sua experiência. E, no caso indígena, nós sabemos que os indígenas foram desprezados, marginalizados, massacrados no Brasil e em outros lugares, e que agora, com o movimento indígena e toda essa mobilização não só dos escritores, mas de todos os representantes indígenas, vem mudando isso. Então, literatura indígena é algo, né, é uma palavra a escolher. Eu gostaria de comentar com vocês, depois vocês vão me cortando, porque eu falo muito, mas aí depois fica só a palavra com o Cacá, deixa eu pelo menos introduzir um pouquinho. Então, eu gostaria de contar para vocês, ao falar de literatura indígena, como, para mim, houve uma descoberta que eu tinha uma literatura universal que eu estava ouvindo nos povos indígenas. Porque eu comecei a conviver com os indígenas com os Suruí Paiteri, isso em 78, que é a minha experiência que está aqui nesse livro, Diários da Floresta, que eu sempre quis que quem não teve essa oportunidade incrível que eu tive de cair num povo e imediatamente estar vivendo lá com eles, comendo, dormindo, brincando, né, vendo as formas do amor, eu gostaria que as pessoas soubessem o que é essa vida. Para mim, foi uma surpresa enorme, porque eu não fui para os indígenas para ouvir os relatos, para estudar o que a gente chamava de mitologia, que é a verdadeira história do mundo para os indígenas. Eu fui principalmente para ver se era possível uma sociedade igualitária. Isso era em plena ditadura militar, um capitalismo terrível, que, aliás, continua existindo por aqui. Então, meu sonho era esse, era como que os povos podem continuar vivendo nesse mundo absurdo de suposto desenvolvimento econômico. Então, eu caí com esse propósito. Eu era economista, dava aula de economia, e aí eu tive essa sorte de repente, eu acho que os Paiter, Suruí e eu combinamos que, assim, no dia seguinte, eu já estava indo para a roça, já estava sendo convidada para dormir nas ocas, estava sabendo como é que as pessoas se relacionavam, como era a sociedade. E um dia, é aí que eu vejo, porque eu não estava pensando em literatura, eu cresci entre livros e eu estava num outro caminho. E um dia eu fui com um rapaz jovem, cujo apelido era Lua Cheia, o nome dele era Narrega, e nós fomos de uma aldeia. Eram apenas 2 aldeias, em 79, e nós fomos a pé pela floresta, cheia de bichos, aquela coisa mágica para a gente. Fomos a pé numa questão de 12, 15 quilômetros, e ele não falava português, os Paiter não falavam quase. Eu comecei a balbuciar algumas palavras em Paiter, e aí ele olhou a lua e ele começou a contar a história da lua para mim. E a história da lua é uma história de uma moça que recebe, na oca de reclusão, na primeira menstruação, um namorado secreto, que ela não sabe quem é. E a mãe manda que ela pinte o rosto do rapaz à noite de genipapo, que não sai nessa tinta preta, e aí eles descobrem que é o irmão dela. E aí, isso é a pior relação nesse povo, em outros talvez também, é a relação entre irmãos, é o namoro entre irmãos. Então, é aquele escândalo e a mãe fala, eles querem se matar. E a mãe fala, não, vocês não vão morrer. Nessa época, não existia a lua. E aí, o casal sobe por um cipó e, no dia seguinte, a lua surge no mundo. E nesse dia, assim, porque eu vou falar para vocês, eu acho, de uma forma talvez complementar, o que eu sigo muitos escritores indígenas, todos esses grandes são meus amigos há décadas. Esses nomes, eu fiz até uma lista de todos os escritores que nós somos parceiros, né?
Mas os escritores dos quais eu vou falar, e que são assim os que têm um lugar imenso no meu coração, são os escritores orais, que são esses que nasceram antes do contato, que não falavam português quando eu os registrei, conversei com eles, e que narravam coisas fantásticas. Então, eu tinha a sensação que, da boca desses narradores e narradoras, pajés, saíam livros prontos, e que ninguém tinha ouvido, e que eu tinha obrigação, nessa época, porque agora eles são os verdadeiros, né, os representantes indígenas. Eu tinha obrigação de transmitir ao mundo essa beleza, e eu tive exata sensação que isso era literatura indígena ou universal. Eu vi que os indígenas tinham algo que era tão importante quanto a Odisseia, a Ilíada, que também foram orais durante muito tempo, a Bíblia, os grandes clássicos, eu diria até iguais a Guimarães Rosa, que também mergulhou nesse universo indígena. Então, essas coisas me levaram muito, em meio a essa luta por direitos, a dedicar muito tempo a registrar nas línguas e tentar traduzir cerca de 15 povos diferentes. Aqui eu sou um pouco exagerada, então eu trouxe, vocês estão vendo já, né, que eu sou sempre excessiva, eu trouxe os livros que eu fiz, mas que são de autoria indígena. E, assim, só para dar um último exemplo, porque a gente não consegue contar essas narrativas, uma outra coisa que me fez ver também que esses narradores eram escritores, mas escritores à voz, né? A música foi muito importante também para descobrir as histórias. Havia um chefe, ele está vivo, que era o Itabira Paiter, temido por todo mundo, ele era um guerreiro, ele nasceu antes do contato, tinha matado gente de outros povos. Um dia também, na oca, o chão de areia, ele desenhou para mim o mundo das almas, para onde as pessoas vão depois da morte. Foi uma experiência assim, incrível. Isso, assim, só um introito de como isso caiu em cima de mim. E aí, depois, eu enveredei por muitas outras coisas. Mas eu acho que eu sempre batalhei, né? Eu acho que o Cacá sabe bem disso, para que esses grandes escritores e escritoras atuais fossem reconhecidos como grandes escritores que eles são. E eles começaram a escrever, né? Acho que, no começo, nem o Ailton escrevia, nem o Daniel Munduruku, eu vi as primeiras coisas dele, o Olívio Jecupé, Eliana Potiguara, eu admiro a Eliana, e aí eu nem vou falar o nome de todo mundo, porque é muito, muito indígena, maravilhoso. E o Cacá é um pioneiro e um professor nosso. Eu não sei se isso assim, é uma visão da literatura, né? Eu acho que o Cacá vai estender muito esse conceito. Você vai falar um pouquinho também, né? Depois a gente continua. Bom, boa noite todas, todos. Ampliando, né, complementando o que a Betty colocou, eu gostaria de, inicialmente, assim, contextualizar algumas coisas assim, dentro dessa questão da literatura. Literatura, livro, educação. São três coisas importantes. Por quê? Na sociedade não indígena, um livro é representação de autoridade. Educação é não só representação, como também berço, né, de formação e de estruturação de visões de mundo, né? E literatura é essa arte, né, essa tessitura das visões de mundo, dos imaginários, do que eu vou chamar aqui dos territórios imaginais, né? E eu costumo dizer que nós, povos indígenas, nós não fomos só invadidos nos nossos territórios materiais.
nós fomos profundamente invadidos e desestruturados também nos nossos territórios imateriais, nos nossos territórios imaginais, aonde a literatura é uma das ferramentas, né, das estruturas que captura, que ancora, né, que coloca. Então, fazer essa contextualização. E um outro ponto a considerar, que nós estamos, né, em 2023, e ainda hoje, a sociedade não indígena, de um modo geral, quando olha para os povos indígenas, olha para uma coisa desconhecida, né? Desconhecida, invisível para muitos cidadãos, e para outros, com percepções nesse imaginário coletivo distorcida, com ideias e vieses distorcidos, de que é um povo que é um estorvo ao progresso, de que é um povo que é preguiçoso, de que é um povo que não resulta, não produziu cultura. Esses são alguns vieses que estão aí no imaginário. De onde que vêm esses vieses? Eles vêm do século XVI. Eles foram construídos no século XVI e eles foram perpetuados, a partir do século XVI, por literatura, educação e livros. E é aí que começa a história. É importante contextualizar. No século XVI, num determinado momento do Brasil, mais ou menos na década de 50 do século XVI, que estava acontecendo aqui? Existia um projeto, que aqueles projetos lá da cana-de-açúcar, que precisava de mão de obra, e mão de obra escrava, etc. e tal. Muitos dos nossos antepassados eram capturados para servir dessas mãos de obras. Nossos antepassados foram, durante mais de um século, escravizados, depois substituído pela escravização africana. É importante lembrar isso. Só que tinha uma polêmica naquele momento, que existia existia uma influência muito grande da Igreja sobre leis, né, sobre condutas, né, da sociedade. E tinha uma polêmica onde você tinha, de um lado, toda uma mentalidade, esse projeto colonizador, mas desestruturante, né, que precisava da escravização dos povos, e você tinha uma bula papal que dizia o seguinte, por conta dos conflitos e das reflexões que se faziam na época, que, num determinado momento, se dizia que os povos originários, que eles falavam assim, os povos autóctones, né, não poderiam ser escravizados, né? E tinha essa polêmica naquela época. E o rei tinha que encontrar um caminho para driblar essa bula papal, né? Então, tinha um caminho que, nessa própria lei, dizia assim, só pode ser escravizado seres que não fossem considerados gente, né? Mas povos, culturas, civilizações não podem ser escravizados. Então, o que passou a aflorar naquele momento? Alguns livros e documentos que passaram a dizer que os povos daqui, nossos antepassados, não eram gente, né? Eram gentios da terra, que é uma expressão na língua portuguesa arcaica que é sinônimo de coisa, que não tem uma alma, que não é gente, que não é um cidadão, que não é uma pessoa, para justificar a escravização, né? E você tem o famoso documento que é dito como a carta que autentica a história do Brasil, a Carta do Caminha, que diz: habita aqui um povo deverazmente desarvergonhado, sem rei, sem fé, sem lei. Ou seja,
que não tem cultura, que não tem uma estrutura social, que não tem justiça no sentido do que, para aquele período, eles reconheciam como lei, né, como justiça, que funcionava de outra maneira, a qual ele nem sabia, porque a Carta do Caminha, né, foi escrita, é um documento, uma redação, um relatório, né, não era uma pesquisa antropológica, né? Enfim, então, esses documentos e livros, depois o Hans Staden, que detona os povos, os nossos parentes do Tupinambá, porque, através do livro do Hans Staden, até hoje a sociedade tem uma ideia dos Tupinambá como todos antropófagos e de muitos povos indígenas. Então, essas ideias sobre os nossos antepassados se tornaram livros, e livros formam estruturas, divisões de mundo que formam aí, né, comportamentos, etc. e tal. Então, eu quero contextualizar daí. Os livros foram instrumentos definitivos para fortalecer as distorções sobre nós, né? E aí nós passamos séculos e séculos sob essas ideias, até hoje. Com o passar dos séculos, as coisas foram piorando. Eu nem vou entrar aqui, senão, né, foram piorando, né? Houve um momento que deixamos de ser escravizados, e aí foi um momento que se cultivou uma literatura de que, quando foi substituída o chamado moeda vermelha, porque povos indígenas, até 1860 e pouco, era moeda, tá? Se vocês forem ver jornais da época, do século XIX, até o século XIX, sabe, nos jornais, quando tem aquela página, tem uma página de falecimento, quando faleceu fulano de tal, deixou tantas coisas, propriedades, assim. Você vê nos jornais dessa época, faleceu fulano de tal, deixou uma casa, 3 armários, não sei o que lá, e 1000 índios de herança, entendeu? Era propriedade, era moeda. Quando nós fomos substituídos pela moeda africana, né, então passou a discorrer, a gerar-se uma literatura, nas épocas do século XVIII, XIX, de que éramos estorvo ao progresso. Foi assim que nasceram os vieses. Os livros colaboram para fortalecer vieses, determinados livros, principalmente se eles são validados pela escola, né? pela educação. Colégio de Piratininga, século XVI, XVII, XVIII e tal. Muito bem. Então, até o início do século XX, nós não tínhamos uma ponte na sociedade não indígena que pudesse dizer quem nós somos, o que nós pensamos, o que constitui, né, as nossas visões de mundo. Nós não tínhamos. Só no século XX, mais ou menos na década de 20 e 30, que começam a surgir pessoas que falam através de nós, né? E as primeiras dessas pessoas não foram nem brasileiros, foram pessoas que vieram de situações de migração alemã, migração italiana, que não tinham esses vieses que a sociedade brasileira já tinha e que foram de peito aberto, conectando com aldeias, comunidades, falaram, nossa, um deles é um cara chamado Kurt Henkel, o nome é alemão, mas ele é muito conhecido como Nimen Daju, que é tido como o primeiro etnólogo brasileiro, que nem brasileiro ele era, e que abriu o espaço para que se criasse depois, na academia, na universidade, essa antropologia que lida também com os povos originários. Ele, inocente dos vieses, absorveu as nossas mitologias, as nossas filosofias, aprendeu a falar guarani antes de aprender a falar português, escreveu vários livros em alemão e em guarani, né?
E ele é uma das referências que eu costumo citar, que nesse século XX, que começa a surgir pessoas que passam a trazer informações sobre nós, sobre nossos antepassados, nossas visões de mundo, diferenciadas, não distorcidas, né? Então, assim, os mitos de origem, as histórias de origem, as histórias que passaram a ser chamadas de lendas, que nos anos 40, 50, passaram a ser tidas como folclore, como parte do folclore brasileiro, e começou também a invisibilizar as origens dessas histórias, né? A origem da noite, a não ser algumas histórias que nitidamente têm as personagens, os seres das nossas culturas, né? A lenda da Iara, a lenda da mandioca, a lenda do Guaraná. Quem não conhece essas lendas, né? Mas, mesmo assim, elas continuaram sendo transmitidas, mas ignorando a importância da origem a qual elas pertencem, né? Então, no século XX, as nossas visões de mundo, as nossas personagens míticas, as nossas lendas, elas entram, mas, ao mesmo tempo, não há um reconhecimento ainda dessas culturas às quais elas estão ligadas, né? Então, é muito recente, no Brasil, essa abertura para uma escuta das nossas visões de mundo, né? Das nossas artes. E aí, num determinado momento, nos anos 80, já vou pular aqui para não me estender demais, né? A gente começa a fazer uma reflexão. Nós já temos aliados que falam através de nós, né? Que usam, uma delas, a Betty, que está aqui, né? Mas nós temos o próprio Orlando Vilas Boas, né? O Orlando Vilas Boas tem vários livros que ele escreve. Ele teve 50 anos da vida, mais de 50 anos da vida dele, no meio de vários povos, né? Enfim, nós temos outros antropólogos, indigenistas, pessoas que passam a mostrar para a sociedade que essas culturas são diversas e tem coisas diferentes aqui que vale a pena escutar, entender, tentar compreender esse universo. Mas, lá pelos anos 80, meados dos anos 80, né, eu estava na aldeia Guarani. Durante os anos 80, eu morei na aldeia Guarani, que nós chamávamos de Morro da Saudade, que é chamado de Tenondé-Porã, que faz divisa com a aldeia de Curucutu, na zona sul, no extremo sul de São Paulo. Já conhecia o Olívio, conheci o Daniel lá, Daniel Munduruku. Ainda não havíamos escrito, mas já gostávamos de ler, de escrever, conversava sobre isso. E a gente dizia, olha, acho que já passou da hora de nós mesmos produzirmos a gente não falava uma literatura, mas livros. Mas a nossa preocupação na época era que justamente o livro permitia potencializar a nossa fala. Que uma coisa é a gente sair de escola em escola falando as histórias. Outra coisa é você ter um livro com 1000 exemplares e, enfim, ele se multiplica, né? Era mais assim no sentido de potencializar. Não existia internet, Facebook, essas coisas, nem nada, né? Os anos 80 estamos falando, né? E, de alguma maneira, essa literatura escrita, ela é extremamente recente, escrita por povos indígenas, né? Ela foi assim sonhada ali em final dos anos 80. Já existiam alguns parentes que escreviam, como a Eliane Potiguara. Eliane Potiguara tinha e tem ainda, eu acho que um jornal, o Grumim, tem um grupo de mulheres indígenas, uma grande ativista nessa questão
do feminino e na questão da mulher também. Eu tinha alguns parentes, mas, de fato, a gente pensava em materializar na forma do livro, escrito por nós mesmos, né? E, de alguma maneira, isso, aos poucos, conseguimos ser materializado, né? Em 94, saiu o meu primeiro livro, Todas as Vezes que Dissemos Adeus, né? Que algumas pessoas consideram como um marco, né? Mas, antes disso, a própria Betty já havia trazido, né, várias falas, né, trazido esse universo dos nossos territórios imateriais, né? Tem um livro que é antológico, de 89, que é chamado Antes o Mundo Não Existia, né, que também foi pela Berta Ribeiro, né? Foi. A Berta Ribeiro, que trouxe, que também ele é considerado um marco. Depois veio o Daniel, né, Coisas de Índio e vários outros. E a gente não sabia que estávamos criando um movimento de literatura indígena, mas, ao mesmo tempo, já sabia, né? Tem uma frase do Fernando Pessoa que diz: todo começo é involuntário, né? Então, quando chegou em meados dos anos 90, nós já tínhamos clareza de que queríamos fortalecer essa literatura indígena escrita como um movimento, sim, né? E o Daniel foi, e é ainda assim, um dos grandes articuladores desse movimento. E várias vezes ele chamou todos nós, a Betty, né? Conseguia apoios para fazer esses encontros, para a gente se encontrar como mini-congressos. E eram momentos maravilhosos, onde a gente se encontrava e falava sobre nossas literaturas, declamavam poesias, e, enfim. E isso foi criando uma irmandade, né? E, a ponto de, algum tempo depois, já considerarmos realmente um movimento, né? O Daniel organizou mais de 17, vamos dizer assim, congressos. Aqueles encontros, né? Não, aqueles encontros no Rio de Janeiro, que é a Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil apoiava, tinha algumas empresas que apoiavam, enfim, e foi se configurando realmente um movimento de literatura indígena mesmo, né? Onde o Daniel capitaneou, assim, enquanto organização, assim, tal. E isso foi muito importante, e é muito importante, porque isso permitiu que a nossa voz e que esse território imaterial que foi usurpado lá atrás, através da literatura e agora também através da educação, possa ser recosturado, restabelecido. E é esse o momento que nós estamos vivenciando, né? Tendo essa oportunidade desse território ser revisto, ser trazido para a sociedade brasileira como um todo, e nós como sujeitos, né? Como cidadãos, né? É o que eu tenho a falar, assim, sobre essa coisa da literatura, né? É isso. Que maravilhoso, maravilhoso. Né? Assim, quer comentar mais alguma coisa, Betty? Bom, tem muita coisa para comentar, né? Existe uma escritora tabajara, não sei se você conhece, porque é muito difícil achar o livro dela, Vilma Mendonça, que escreveu, ela fez uma análise dos cronistas do século XVI, de todos, TV, Léry, Ranstaden. E aí ela mostra assim que são as únicas pessoas que nos disseram um pouco o que os indígenas pensavam nessa época, mas aí ela faz a crítica, e é muito interessante. Esse livro eu acho que devia ser um livro das escolas, mas eu já tentei comprar esse livro, já tentei ver se ela vinha falar nas bibliotecas, e não consegui. Tem um prefácio do Ailton, esse livro. Eu não consigo comprar, mas eu acho que a gente precisa copiar, entrar em contato com ela.
Enfim, essa ideia da literatura escrita, né? Porque eles são criadores. Eu estou falando da voz indígena por escrito, que aí são outros dramas sobre os quais, se vocês quiserem, eu falo um pouco. E as polêmicas, né, que tem. As polêmicas, porque, assim, esses livros que estão aí, todos, eu considero que os autores são os indígenas. E eles que recebem os direitos autorais. É uma trabalheira imensa, bem complicado de fazer isso. Além do mais, essa literatura que eu tentei fazer como escrita, outras pessoas fazem. Eu estou falando de mim porque é o que eu conheço mais, mas está cheio de gente boa que faz isso. Além do mais, há as gravações dessas histórias, porque eles não sabiam escrever, né? Mas agora as outras gerações podem ser escritores nesse sentido que nós falamos da literatura, que é um conceito um pouco exíguo, um pouco insuficiente para a criação, para a expressão, né? Essa expressão oral. Então, esses narradores... agora tem que analisar tudo que os anteriores fizeram, esses que eram colonizadores, mas são as testemunhas, e desses orais, as línguas, porque essas gravações têm línguas que estão sempre em perigo de desaparecer. É um problemão. Eu estou com a maior... Assim, eu estou tentando... Eu passei esse ano quase fazendo isso, tentando doar as gravações que eu tenho e devolver para os indígenas. É muito difícil fazer isso. Eu estou num processo de doar ao MAI, ao Museu de Arqueologia e Etnologia. Mas, então, essa literatura, que ela é, no princípio, a literatura da voz, é um oxímoro, né? É a letra oral, mas, para as gerações subsequentes, ela é a verdadeira história deles, né? Então, é uma outra coisa. Vocês estão escrevendo a história de vocês, isso é uma coisa maravilhosa. E vocês são donos, esses escritores que nós estamos falando todos, né? Além da Vilma, por exemplo, a Márcia Cambeba, né? Tem uma poeta. Vocês têm o domínio da língua portuguesa e muitos têm das próprias línguas também. Mas tem a oralidade, que a oralidade é uma língua que eu vejo que os indígenas têm muito mais do que a gente. Pode pegar qualquer um de vocês, né? Tem uma facilidade da fala, né? Que é a altura do Guimarães Rosa. E só complementando, e essa questão da literatura, da oralidade, que é onde nasce toda a literatura né, de todas as culturas humanas, né, nasce ali, realmente nossos povos, nossa diversidade, tem ainda essa prática, né? Essa prática como uma base da sua estrutura, né, de cultura, e que ela era tida como uma coisa menor. Né? E esse ano, com a entrada do Ailton Krenak na Academia Brasileira de Letras, isso a sociedade dizendo assim, não, porque o Ailton Krenak é literatura oral presente. Todos os livros do Ailton Krenak, ele não escreveu nenhum, ele só falou. Né? Então, é um reconhecimento, finalmente, um reconhecimento dessa literatura oral como literatura, né? Porque era tido como uma coisa, né, de menos-valia, né? Vamos dizer assim. Né? E é isso. E outra coisa que eu queria complementar, para vocês terem uma ideia da distorção com relação aos vieses que tem hoje ainda sobre povos indígenas, um dos principais autores que fortaleceu essas ideias distorcidas dos povos indígenas, que é o Pero Magalhães Gândavo, né, que é nome de rua aqui, tudo, né? Os livros que ele escreveu sobre os povos indígenas têm um dado interessante. Foram 2, né? Ele nunca esteve no Brasil, ele escreveu de Goa, na Índia, ele morava em Goa. Ele esteve 2 vezes no Brasil de passagem, por Salvador, em 1500 e pouco, imagina, Salvador, 1500 e pouco, lá, num ponto de
de atracagem, né, de navios, e só. E ele falava, né, nos chamava de índios, né, falava assim, os povos dos sertões, né, detonava, dizia coisas terríveis, que são as coisas que estão no imaginário ainda hoje, né? Só para a gente ter uma ideia de como que essa coisa da literatura tem uma importância muito mais ampla, vamos dizer assim, do que dentro desse espaço das artes, né? Tem uma importância dentro da estrutura da sociedade mesmo, né? Como território a ser considerado, né? Um território imaginal. Acho incrível esse percurso que você fez, que esclarece e coloca muitas questões. E achei linda a forma como a Betty falou de como ela se sentiu tocada de transmitir a beleza da linguagem e das narrativas, né? E o exemplo que você deu é o que está no Diários da Floresta, que é maravilhoso. Mas eu fiquei aqui pensando, e tinha comentado um pouquinho com o Cacá antes, que é muito, acho que, assustador para a gente, quando a gente vê essa linha do tempo da literatura, dos livros, né? Então, assim, você retomou aqui, que é do final da década de 80. Então, assim, a gente estava fazendo as contas, 40 anos assim, de literatura indígena, se a gente for falar. E aí, quando a gente vê a exposição Araité, lá que você foi curador, e a gente vê quase 200 autores indígenas publicados lá, e a gente se assusta da quantidade que a gente conhece, né? Ou do desconhecimento ainda. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho desse movimento aí, tanto de parcerias de indígenas com não indígenas para as publicações, esse crescente aí, e como é também, né, a importância para os povos originários desse registro escrito, que para a gente, né, é super importante, mas como é isso também para os povos originários de ter acesso a esses registros escritos. Também fiquem à vontade. Eu não sei, são várias vertentes da literatura, né? Porque se a gente pensa em ficção, isso é uma pergunta que eu ia fazer para você, porque é um drama que a gente tem sempre. Você também, quer dizer, você pertence a vários povos, você achou suas raízes e você tem uma inserção que é muito mais profunda que a dos aliados, né? Mas você também tem, assim, a gente tem esse dilema entre registrar o que os mais velhos, que nasceram antes do contato, falaram e pensam, e essa voz eles não têm acesso, a não ser pela intermediação ao livro, né? E o que a gente, ao fazer isso, como a gente cria. Porque eu vejo assim que você, nos seus livros, eu gosto muito dos seus livros, você tem uma profunda espiritualidade, não é? É como se você quisesse passar para a sociedade em geral uma forma de viver, que eu também tenho vontade de fazer isso. Você faz de uma maneira muito especial. É como se fosse um pajé transmitindo isso numa outra linguagem, né? Não é o pajé que eu ouvi, mas é o pajé moderno, dono da língua portuguesa. E como você faz isso? Porque eu tenho a impressão que você, nos seus livros, nos diga isso, você cria também. Você faz também alguma ficção que a gente, quando transmite a voz do outro, a gente está recriando, né? Sim. A gente não tem jeito. E eu queria lembrar só um livro que eu acho assim seminal e que não se fala mais muito nele, mas para mim foi fundamental, que é Maíra, do Darcy Ribeiro. E o Darcy era um homem que estava lá até dormindo né, nas redes indígenas. Eu conheci muito bem o Darcy, fui amiga dele. Fez até uma orelha de um livro meu e tal. Era uma figura. Mas a Maíra é assim uma visão do mundo indígena espetacular. Ele junta povos diferentes numa ficção absolutamente realizada, né? Então, eu acho assim que os escritores indígenas eles estão também no caminho desse. Você, eu acho que é um exemplo, né? E outros também.
além da análise do que é o mundo indígena, de criar, né? Porque cada romance, o Maíra é um desses romances, como diz Antônio Cândido, assim, que a gente lê com o corpo, né? Que você chora, ri, que te toma. Quando você lê o livro, você fica pensando, né? Eu acho que você faz isso também. Não sei se você tem alguma coisa a falar sobre esse trabalho de ficcionista indígena, né? Tá. Eu vou dividir em duas partes aí. Né? Na primeira parte, trazendo um pouco o início da pergunta dela, esse ano, o Instituto Oceanos, né, que lida com a questão da literatura, e o SESC do Ipiranga, eles promoveram e organizaram uma mostra, uma exposição de literatura indígena. E me chamaram, e o Daniel Manduruku também, para sermos, assim, são vários curadores, eu sou um deles. E eu achava que éramos uns 60, 70 escritores indígenas. E aí, quando foi se levantando, bom, nós paramos em 115. Puxa! Né? Os que estão expostos lá no SESC Ipiranga são 115 até agora, mas tem muito mais. Né? E tem algumas dificuldades de catalogação, por exemplo, os livros que a Betty traz, que, quando ela traz também outros tantos autores, que, do ponto de vista da catalogação, a Selma Caetano dizendo, a gente não sabe como como organizar. Então, realmente, são, se for mais de 200, em quase 40 anos. É muito, de um lado, recente. E a produção, né, no SESC, lá, são 268 obras ali. Né? E isso tem um significado muito grande, porque você tem ali, nessas obras, toda uma diversidade de visões, de territórios reconsagrados, né, recuperados e disponíveis ali para as crianças, para os jovens, para os educadores que estão indo lá, né, para a sociedade com isso. É muito importante para nós, né, colocar isso. Agora, a outra parte, para trazer um pouco o que a Betty colocou, é importante falar assim, a cultura guarani, a cultura tupi-guarani, essa cultura ancestral, ela é uma cultura profundamente ligada com a questão da palavra. Né? É tão profundamente ligada, para vocês terem uma ideia, na tradição tupi-guarani, o nome que nós temos para o ser humano é o mesmo nome que nós temos para a palavra. Na língua tupi, yang, que é a palavra usada para alma, é a palavra usada também para a palavra. Então, na hora de traduzir, por exemplo, alma, a tradução fica palavra-alma, alma-palavra, palavra habitada. São algumas das traduções para o ser, para o nosso ser. E, aliás, tem isso para a alma. Para o ser, na língua tupi, o ser é aivu. Mas aivu é o ser quando ele não está encarnado. Porque a palavra aivu significa sopro. E olha como vai conectando com sabedorias universais aí da cultura humana. O ser, quando ele está encarnado, é avá. Quando ele está. E quando o ser ele nasce, quando nós nascemos, é tupi. Né? A palavra tupi hoje é associado a uma etnia ou a uma matriz de cultura por conta de uma adequação antropológica. Mas tupi, para os tupi, nós não somos etnia tupi. A palavra tupi significa som de pé. Porque a alma, que é uma palavra, se corporificou num corpo que se pôs de pé. Daí que vem a palavra tupi.
tu é som, pi é acento. Estou falando tudo isso, eu nem vou me estender muito, senão, para dizer o seguinte, por isso que, na hora de traduzir algo que vem da sabedoria guarani, ela tem uma intensidade poética muito grande e tem uma consideração da palavra dentro de uma profundidade bem complexa, né? Todo o universo, para nós, é uma grande música. Nhamandu, né? O imensurável, a grande música. Então, é muito poético, mas nada disso que eu estou falando, para nós, é metáfora. Não estou falando de metáfora. Não é uma parábola. É o que a gente acha que é mesmo. Então, por isso, na hora de alguns dos livros que eu escrevi está em Guarani e em português. Uhum. É isso que eu ia dizer. Está em Guarani e português, justamente por vários motivos. Uma, para permitir, né, com que os nossos próprios parentes acessem, porque algumas desses livros são cânticos de histórias que, em muitas comunidades guarani, se deixou de ser narrada, né? E aí eu tive, em alguns momentos, assim, a grata surpresa. Por exemplo, alguns anos atrás, eu estava em Paraty, uns 15 anos atrás, nessa feira de literatura, e eu encontrei com os Guarani, lá em Paraty, na região de Bracuí, tem uma aldeia Guarani, e os Guarani me falaram assim: olha, graças o teu livro lá, o Tupã Tenondé, que é um livro também editado pela Perópolis, aqueles cantos que está lá, a gente já não cantava mais, e a gente recuperou e estamos cantando de novo, né? E você pegou esses cantos ouvindo os Guarani mais velhos que você e recriou um pouco a tradução? Pois é, esses cantos... porque é isso que eu acho que você tem uma poesia própria, né? Tem, por conta dessa complexidade da tradução. É muito bonito, né? Isso. Você traduziu assim, eu fiz poetando, uma tradução que achei mais próximo da fala, que a fala guarani, no Guarani, ela é profundamente poética, ela é naturalmente poética. E as palavras Guarani, elas têm significados... Elas têm um significado superficial e têm um significado profundo. Então, na hora de traduzir, é um desafio. E essa tradução que ele fez, que é muito bonita nesse livro, porque você está falando, não sei se eu vou pronunciar certo, o Aivu Rapitá, né? Tem muitas traduções, né? Tem do Cadogan, que era um paraguaio maravilhoso, tem da Joseli Viana Batista, mais recente. Enfim, e você faz uma diferente, né? Sim, talvez o mesmo conteúdo, mas sim, porque... Então, assim, até essa diversidade, que é o que eu gostaria que esses narradores fizessem agora, os que estão escrevendo, porque eles estão escrevendo, estão fazendo livro, né? Cada povo é um universo, né? Então... O que vai ter de biblioteca aí, Sandra? Você vai fazendo a biblioteca indígena, né? Com tantos escritores novos. Isso é uma coisa interessante, porque também, o SESC ele está disponibilizando essa lista, né? Dá para acessar pelo site, e aí tem essa lista de livros todos que eles estão atualizando, e a ideia é que eles vão ampliando. Então cumpre esse papel super importante também, essa exposição. Sim. Tanto é que o nosso desafio, o Instituto Oceanos viu a dimensão da coisa e ela quer desdobrar, quer continuar toda essa catalogação e ampliar, né, esse projeto, porque tem bastante coisa. Só queria comentar com relação ao Aivu Rapitá, gente. Aivu Rapitá significa os fundamentos do ser. O Aivu Rapitá vamos dizer assim, se fôssemos traduzir, seria o nosso livro sagrado, só que é oral, né? Assim como tem o Alcorão, a Bíblia, o Aivu Rapitá é um sistema de cânticos, de pequenos cânticos, que são cantados, eram pelo menos cantados
pelas mais diversas aldeias da América do Sul nos últimos 2, 3 mil anos, que, com o século XVI para cá, passou a ser, com a invasão dos territórios materiais e imateriais, passou a se fragmentar, se espalhar e deixar de ser, enfim, de ser cantado, onde algumas aldeias mantiveram. E essas aldeias que mantiveram se localizam ali entre o Paraná e o Paraguai. E o Leon Cadogan foi uma pessoa, um sociólogo, né, um professor da Universidade de Assunção, que, no início dos anos 20, recebeu a permissão dos Guarani, daquela região lá do Paraguai, de registrar. Ele recebeu essa permissão, ele registrou. E aí eu conheci os fragmentos do Leon Cadogan depois de ter lido um livro do Pierre Castres, A Fala Sagrada, que é um fragmento do hebraico. Eu falei, peraí, mas onde que tem mais isso? Aí eu fui atrás, fui até o Paraguai, no início dos anos 80, e aí eu fui atrás de uma aldeia guarani lá, e eu conheci um casal, ela chamada Sara, a esposa de Guilhermo, ele era um radialista e ela uma assistente social, e eles me apresentaram as aldeias que ainda mantinham a Ivoirapitá. E aí ele me apresentou, na época, eram aquelas fitas cassete, umas 200 fitas que ele recebeu permissão de gravar. E ele colocava essas fitas num programa de rádio lá em Assunção que ele tinha, que os Guarani pediam para ele colocar. E aí eu recebi essas fitas, e aí foi ano e ano e ano, foram alguns anos para chegar no Tupantenundé. Né? Beleza, hein? Foi uma longa história. Gente, o tempo está acabando, e aí eu queria ver, você quer fazer mais alguma pergunta para o Cacá? Cacá quer fazer uma pergunta para a Betty, aí a gente abre para o público. Eu tenho uma pergunta, uma pergunta, mas assim, há algum tempo atrás, a Betty estava falando de um trabalho que eu acho que é construir, né, com os Painter, um desses trabalhos, que ela disse o seguinte: nossa, quando eu acessei algumas falas de tradição dos cantos, não sei se é do Suruí, depois você falou, eu lembro da tua fala, não sei se você vai lembrar. Esses cânticos me lembravam muito os cânticos medievais, aquelas cantigas de amigo. Eu acho que eu estava falando dos Icolém, Gavião, de Rondônia, que são incríveis mesmo, porque eles têm cantigas de amor, não é? As mulheres têm um violino de uma corda só, e o homem, e eles tocam uma flautinha, um namoro, e eu tentei traduzir isso. Porque essa coisa é incrível. Assim, uma das coisas que mais me fascinaram na tradição indígena é amor e sexo, porque eu acho que isso, assim, a liberdade indígena, que está sendo reprimida em muitos povos, né, que foram praticamente escravizados recentemente, no século XX. Então, a liberdade é imensa. Então, os rituais, os Icolém, esses que você está falando, é bonito você lembrar disso, porque eles têm assim uma gentileza no namoro. Eles são capazes de ficar 1 ano dormindo na mesma rede sem consumar o casamento. É só na hora que a moça diz que quer que eles realmente são casados, né? Experimentam o amor completo. Então, essa ideia de estupro, por exemplo, né, é uma coisa totalmente absurda. Mas não são todos os povos que têm esse ritual dos Icolém. Né? Eu fiquei encantada com eles. E esse livro foi um livro no qual a minha participação foi mínima. Eu fui assim uma escriba mesmo. O Sebirope, que é um amigo muito... Eu tenho muita saudade dele, que dirigiu a pesquisa. A gente falou com todos os pajés, eram cerca de 7 pajés e narradoras
e o pai dele, que sabia tudo, que era também nascido antes do contato, e a gente foi fazendo as histórias. Então, tem muito sobre amor, muito sobre feitiçaria e pagelança, e o mundo espiritual. Então, cada um desses povos, para mim, é um mundo. Eu fico sempre emocionada pensando neles, né? Legal que você lembra disso. Eu queria que você comentasse somente isso, né? E o Muqueca de Maridos também. Esse tem que falar só do Muqueca de Maridos, porque a liberdade, ele ia chamar, só a última coisa que eu vou falar. A minha editora, que era a Rose Muraro, que era maravilhosa, ela queria que chamasse, como é que é? Guerra dos Pinguelos, porque pinguelo no Brasil, né, tem regiões em que pinguelo é o órgão sexual masculino e em outras feminino. E o livro é todo em torno disso. Tem assim o pênis gigante, o clitóris que cresce, né? São coisas assim que fascinam mesmo. Eu fui um pouco sacana na hora de fazer esse livro, porque, como é difícil divulgar os livros que a gente faz, eu juntei todas as coisas de sexo, combinando com eles, com elas, sobretudo as mulheres. E esse livro foi o livro que foi traduzido, vendeu, ainda vende, está esgotado. E vai ser muito difícil reeditar, porque, como eu pago os direitos autorais, é uma dificuldade, porque são 40 narradores, agora já morreram, então tem os herdeiros aí. Essa questão de devolver, né, que é o meu princípio, e da Marlu, enfim, a gente foi bem pioneira nisso. É complicado, mas, enfim, a Muqueca eu acho que vale a pena. Tem na biblioteca. Que as mulheres não se inspirem, né, ficar fazendo muqueca de marido. Agora vamos abrir para o público. Quem quiser só levantar a mão, o Ivan está ali para nos ajudar, para passar o microfone só porque está gravando, e aí depois, para quem assiste de casa, poder ouvir também a pergunta. Enquanto elas pensam, eu queria falar uma coisa, porque essa semana foi uma semana de muita tristeza, e eu acho que o que vocês estão fazendo aqui, hoje, nos convidando e convidando essas pessoas maravilhosas, é uma grande homenagem ao Danilo Santos de Miranda, que, enfim, a filosofia dele em todas as áreas de educação, de cultura, de personalidade, né? Nós temos que continuar tentando trilhar a mesma vereda. Ele faz uma falta enorme. E eu acho que a gente não podia deixar de falar nisso, porque eu estou na presença de pessoas incríveis aqui, né? Hoje de manhã falamos disso, né? Vocês falaram também, né? Falamos a falta que faz, né? A sustentação que deu e dá para a cultura, né, brasileira como um todo. Depois aqui na frente também. Oi, boa noite. Desculpa, foi muito perto. Eu gostei muito do que vocês falaram sobre cultura oral e sobre o poder da palavra. E aí, uma coisa que eu fiquei me perguntando muito foi que vocês foram para o caminho dos livros, mas como também manter viva a cultura oral e essa tradição, que eu acho que é uma forma também muito importante de transmitir a palavra. Como fazer isso uma coisa acessível e uma coisa que todos possam alcançar também? Porque eu acho que tem uma mágica na fala, ou até mesmo vocês dois falando. Tem uma coisa que a cabeça vai fantasiando que é muito diferente do livro, eu sinto um pouco, sabe? E eu acho muito importante manter isso vivo. Como que vocês veem a forma de manter isso para todos? Eu, particularmente, vejo da seguinte maneira. Dentro das comunidades, dentro das aldeias, essa cultura oral ela ainda é forte. A liderança numa comunidade tradicional, ela se faz por essa força da palavra, da manutenção da palavra oral, né? Eu acho ainda que ela é subvalorizada fora da comunidade, mas não é só a questão da subvalorização, é a questão assim também de um propósito de uma fala, né?
numa sociedade complexa, né, como a sociedade que a gente vive, essa cultura oral ela tem que estar fortalecida através... bom, hoje a gente tem esses mecanismos, né, o rádio, o podcast, essas coisas, né? E eu acho que, nesse momento, a eleição do Ailton representa essa valorização, né? Então, eu vejo esses dois aspectos, esses dois pontos assim, né? A sua pergunta é fundamental, né? Porque a manutenção dessa forma de falar, de contar, de transmitir de uma geração a outra, ela está ligada à economia, à sociedade, ela não é algo que existe no vazio. E isso está mudando muito nos povos indígenas, né? Os grandes rituais de vários povos agora são muito mais difíceis de realizar. Por exemplo, Quarupi, ou os rituais, a Rita Carelli estava me falando do Zenauenenauê, né? Que exigem bens materiais e uma relação entre as pessoas, e nós todos, não são só os indígenas, nós estamos sujeitos a esse mundo da mercadoria, né? O mercado é o nosso Deus hoje em dia, né? Todo dia no jornal vocês podem ver isso, é o Deus do mundo. E, então, é difícil manter isso. Eu acho que o cinema, né, e há um interesse muito grande dos povos indígenas de manter essa tradição, né, de ir para as raízes. Pessoas também que têm uma ancestralidade mais distante, né? Então, eu acho que vai ter uma transformação, né? Eu acho que o mais curioso para mim, eu acho que a oralidade, de algum jeito, de forma diferente, ela vai se manter. Eu acho mais interessante saber que o livro tem essa atração, porque todo mundo fala que o livro vai acabar, e quando eu vejo os meus netos lá com o WhatsApp, Instagram, não sei o quê, mas eu acho que o livro também não está acabando, não. Então, é que tudo se transforma. Nós não somos os mesmos que a gente era há 10 anos, há 50, há 70, não é? Mas é uma coisa muito complexa, porque o que eu observei nesses povos que eu conheço há 50 anos são transformações muito grandes. Então, daí, o livro e as gravações ajudam, pelo menos, é uma história, como a gente está olhando a história do mundo, né? São épocas. E aí, para a criação escrita ou no cinema, isso é um manjar, não é? Porque você volta a muitos mundos. Né? Eu acho que a gente tem um desafio, falando aqui de comunidade, complementando, tem um desafio por causa da influência também do digital, né? Do virtual, né? Ele entra também nas aldeias e oferece recursos, né, de comunicação diferentes, às quais os velhos, né, os mais velhos, os anciões e tal, acabam sendo interceptados, e aí tem esse desafio. E, ao mesmo tempo, nós temos uma geração de jovens. Eu vou dar um exemplo aqui, o Tucumã Pataxó, que é um jovem, né, do povo Pataxó, lá de Coroa Vermelha, que tem uma habilidade no Instagram de fala, no TikTok, né? Eu nem tenho TikTok. E ele consegue fazer ter esse vigor oral e adequado a essa realidade, né, virtual. Mas isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa que é comum. A gente tem o desafio de lidar com essas ferramentas aí tecnológicas que, às vezes, fazem com que ritos sagrados, tradicionais, ancestrais, sejam desestruturados, né? Também. Boa noite. Dentro desse estereótipo, né, acho que o Cacá comentou que as pessoas, de uma forma geral, não conhecem a cultura indígena, né? E eu me incluo nesse grupo, né? E dentro dessa ignorância, que eu acho que é bastante comum, os povos originários são vistos como se fossem um só, muitas vezes, né? Então, são os indígenas, os índios, né?
E, na realidade, são inúmeros povos e com culturas muito diferentes entre si. Esse registro literário, imagino que ele também sirva para contar as histórias específicas e a cultura específica de cada povo. Imagino que existam muitas situações, afinidades, digamos assim, mas existem provavelmente diferenças incríveis, né? E o quanto isso também tem sido um registro importante para esse intercâmbio cultural entre os próprios povos indígenas. Sim. Entre os vieses, né, que nós temos que lidar, tem esse daí, da consideração como se fosse tudo uma coisa só, e tem aquele da consideração de que nós nem somos, de vez em quando, eu, às vezes, pego aí um carro, Uber, táxi, a pessoa olha e fala assim, você é brasileiro? Né? O japonês, né? Chileno, né? Então tem essa questão. Nós somos talvez um dos poucos povos ou únicos povos considerados estrangeiros em nosso próprio lugar, né? E então assim, ou junta tudo numa sacola só, ou é invisível, né? E então a literatura e todo esse trabalho com outras ferramentas, cinema, televisão, daí a coisa de ocupar também esses espaços do audiovisual, né? Por exemplo, quando Daniel Munduruku vai fazer uma novela da Globo, ele não vai fazer a novela da Globo só porque ele quer ser ator. Ele vai como uma estratégia de nós sermos menos invisíveis para a sociedade, né? Tem uma história real do Marcos Terena. O Marcos Terena é uma das grandes lideranças indígenas do Brasil, é o nosso ancião, né? O Marcos Terena, não sei se vocês conhecem, mas ele é um aviador, ele é um piloto, né? Se aposentou pela FUNAI. O Marcos Terena, lá atrás, quando ele estava na aldeia, ele viu o avião pela primeira vez, ele falou, eu vou montar nesse pássaro aí um dia. E, quando ele estudou e tal, e descobriu que ele podia fazer um curso de piloto, né? E ele saiu do Mato Grosso, foi até o Rio de Janeiro para se cadastrar para fazer a prova, para prestar a prova para fazer o curso, e não deixaram ele fazer porque ele era indígena. Naquela época, início, não sei, dos anos 80, ou final dos anos 70. Aí, o que ele fez? Ele voltou para a aldeia, no ano seguinte, ele foi de novo e disse que era chileno. E aí deixaram ele fazer a prova e se tornou aviador. Primeiro, entendeu? Então, essas coisas, esses vieses, é isso que a gente procura dissolver, né? Através da literatura, da fala, dos encontros. Ele Né? escreveu isso, né? Porque eu ajudei a batalhar junto com a Carmen Junqueira dele poder se pilotar. E um dia ele fez uma barbeiragem qualquer e o piloto ao lado dele disse: "Ô, japonês, para de fazer besteira". Aí ele ficou tão bravo, falou: "Não sou japonês, eu sou indígena". Aí ele assumiu a condição de indígena. Ficou bravo de ser japonês, imagina. Preconceito. Mas não era o fato de não ser reconhecido como indígena, né? Mais alguém? Aqui. Eu tenho que dizer que eu estou um pouco nervosa de falar com vocês. Estou muito feliz de estar aqui ouvindo. E não sei se eu vou conseguir formular bem, mas fiquei com vontade de trazer, primeiro, um comentário, agradecer, estou emocionada de ter vocês aqui nessa conversa tão boa. Muito obrigada por esse momento, essa comunidade temporária que a gente organiza aqui, né, e para ouvir vocês. E depois fiquei pensando na pergunta sobre as narrativas orais, que tem uma questão que é do pertencimento também, né?
Então, essa invasão da cultura digital também imagino que traga uma certa tensão em relação ao pertencimento, que essa era uma característica tão importante. Você já está mergulhado numa cultura, fazendo parte dela, né? Quando entra uma invasão, né? Eu fiquei pensando muito no Jaider Isbell, que me parece um exemplo, né, de um indígena que viveu uma tensão ficou tão atravessado, né, por algo entre o que é essa possibilidade de ter uma visibilidade individual de algo que era e de se perder num coletivo, né? Então, e que é esse atravessamento neoliberal, né, esse atravessamento de uma, enfim, de uma cultura tão marcada pelo individualismo, e como isso para ele foi tão difícil, né? E, por fim, trazer que eu acho que, mais do que nunca, a gente está num momento em que a gente precisa ouvir os povos indígenas, os quilombolas. A gente está num colapso climático, a gente está vivendo uma das situações mais, né, tensas e com uma perspectiva tão dura. E que relação é essa que a gente construiu com o meio ambiente? Então, eu fico pensando que, mais do que nunca, não só a Academia Brasileira de Letras, mas tantos outros espaços em que a gente precisa valorizar, parar para ouvir, né? Minimamente, agora é hora de ouvir. Então, você é uma professora, está nos ensinando aí. Está muito certo tudo. A gente não conhece o mundo indígena. Assim, cada vez que eu ouço umas pessoas que eu não conhecia antes, eu ouvi há pouco tempo no SESC o Lima Barreto, que tem esse nome, né, um indígena tucano, um escritor, antropólogo, e a Emily Makushi. Eu fiquei muito impressionada com a fala deles. Ele tem assim uma expressão sobre a sociedade brasileira e sobre o próprio mundo que eu fiquei doida assim, eu queria ter mais uma vida para entrar no mundo tucano. E ela também, ela falou coisas muito impressionantes assim do mundo fantasmagórico, como uma naturalidade, como quem acredita mesmo naquilo. Então, você tem toda a razão. Mas a gente não conhece, porque são tantos povos que nós temos, né? Pelo menos 300 reconhecidos, mais os isolados. E as pessoas, eu vejo gênios, assim, eu fico muito impressionada. Você falou do Jaider, né? Então, mais uma vez aí, esse desafio. Nós temos uma geração, a geração do Jaider, do Tacumã, né? Tacumã Pataxó, que eu falei, e outros parentes aí que dominam essa linguagem da tecnologia, essa linguagem da arte. O Denilson Baniwa, maravilhoso, né? Está na Bienal, a Dayara Tucano, né? Que é assim, uma geração que tem consciência e domínio da linguagem do lado de cá e tem, né, a conexão com o lado de lá. E, por essa habilidade de lidar também com o lado de cá, consegue sair de uma bolha, né, sair de um pequeno ciclo, entrar nessa absorção, né, em ser consumido, né, que foi o que aconteceu com o Jaider, não suportou, né, e ficar essa coisa assim, sabe o que é essa história desse mercado, e ficar exprimido nesse lugar e lidar com isso. Esse é um desafio, né? É um desafio. Alguns não suportam. Apesar que isso eu acho que não é só uma questão específica indígena, né? Mas do ser humano, como tem artistas não suportam, né? Muitas vezes lidar com essa massificação daquilo que ele veio trazer como uma mensagem, e aí, de repente, essa mensagem vira um produto, né, também, e fica difícil de lidar. Acho que é difícil para qualquer pessoa, né, para lidar. Para nós todos, para né? Nós Imagina todos. Que reflexão para as escolas, né? Bom, a gente está chegando ao fim. Queria só saber se vocês querem dar mais alguma palavra final para a gente encerrar. Uma pena mesmo. Mas quero fazer uns agradecimentos depois que vocês falam. Não, mas eu queria agradecer muito, né? Eu ouvir vocês, estar com vocês, estar com essa escola que vai formar, né? Vai formar o pensamento indígena,
não é? E outros pensamentos. Foi muito bonito assim, estar com vocês. Queria ouvir mais, né? Mas aí tem que ter mais tempo para ouvir todo mundo. Muito obrigada a vocês, Sandra, Débora. Trabalharam nesse evento. Sim, eu também queria, primeiro, assim, eu estou muito feliz por vários motivos aqui. Primeiro, esse próprio espaço aqui, esse lugar, é um lugar que eu já admirava, né, para mim é especial. Alguns anos atrás, aqui foi encenado uma peça, um espetáculo de dança, de um grupo que tem uma ação social e utilizou o meu livro dentro de uma ação social e foi apresentado aqui, né? Então isso tem essa. Nossa, que lindo! E essa escola, né? Eu admiro, tenho uma reverência grande e hoje muito feliz que de manhã eu tive a oportunidade de estar com as crianças aqui, maravilhosas, incríveis, amorosas, todas elas assim. Tive uma conversa com elas que vai ficar na minha memória, assim, e no final de terminar elas virem abraçando, né, e comentando, enfim, tivemos também esse encontro de manhã que não teve fim, né, e enfim, é isso, agradecer essa oportunidade. Nossa, a gente que agradece, foi muito bom, assim, vontade de ficar conversando muito mais e aprendendo muito, né? Foi muito aprendizado hoje. Bom, queria, para finalizar, agradecer a minha equipe da biblioteca que está aqui, que me ajudou muito a organizar esse evento, a Débora, que abre sempre esse espaço, que é super importante para todo mundo do colégio e que também agora a gente abre e faz isso para mais pessoas. E, para encerrar, eu queria compartilhar um trecho que eu selecionei do livro do Cacá, do Menino Trovão, para fazer um convite, para a gente fazer uma imersão nas leituras. E o Cacá escreve belíssimamente, como a Betty já falou, ele diz assim: cantar e ouvir antigas histórias é importante. Elas trazem memórias que o tempo escondeu, sabedorias que a vida nos deu, e vivências que o tempo ofereceu. Então, que assim seja, e muito obrigada mesmo. Obrigado, mesmo. Obrigado. Que especial, né? Esse momento que a gente viveu aqui. Eu estou muito emocionada, muito emocionada. E como eu sou bastante contida, eu estou assustada com o tamanho da minha emoção. Porque eu estou muito emocionada e eu queria citar 2 aspectos. Primeiro, Betty, que coisa isso de você ficar nos lembrando o tempo todo que a autoria não é sua, mas você foi, né? E a gente não, né? Eu fiquei pensando nisso o tempo todo. Você foi, né? Eu fiquei pensando, onde é que essa mulher foi? Será que tinha banheiro? Como é que ela foi andar com um indígena que não falava a língua dela, e ele contou uma história da Lua. Como é que ela sabia que era da Lua? Você foi. Então, que privilégio ter alguém que foi, enquanto a maioria aqui, de alguma forma, ficou, né? E Cacá, quantas vezes esse palco recebeu um indígena original de fábrica para falar em voz própria, né? Que preço é o que a gente tem que reconhecer, né? Que é esse negócio que a gente está tentando entender do reconhecimento daquilo que a gente é, para poder ouvir a aula de um professor indígena, né, e de alguém que foi, para que a gente pudesse também ouvir. Então, que privilégio. E o quanto mais a gente precisa abrir esse palco para isso. Esse palco é também esse lugar de aula hoje. O que eu mais gostei do que me contaram, que os alunos disseram repetidas vezes hoje de manhã, é que eles
te agradeceram pela aula. Que aula boa que você deu para a gente. Então, que bom que essa escola valoriza a aula e que bom que essa escola valoriza professor, que é o que a gente teve aqui hoje. Muito obrigada, viu? Muito obrigada.